Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 22. Mateus 22, irmãos, a partir do versículo 15. Obrigado, obreiro abençoado de Jesus. Quantos acharam? Digam amém. Irmãos, eu vou procurar ser bem breve nessa palavra, porque eu quero, como eu disse para os irmãos, quero ter um momento aqui de busca, nós, a igreja do Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? E responderam: de César. Então lhe disse: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero esta noite trazer um ensino para a igreja. Eu sei que é um assunto, irmãos, que muitos irmãos não gostam de ouvir, nem falar, mas que é necessário. É necessário, irmãos, porque os irmãos sabem que cabe a mim como pastor dar o direcionamento à igreja e trazer aqui a doutrina da igreja. Alguns irmãos que estavam aqui terça-feira, eu até falei que eu tinha ficado um pouco preocupado. A mensagem de domingo foi uma bênção. Eu falei até com o presbítero Ednardo, está aqui. Foi uma mensagem, foi uma bênção, irmãos. Mas a gente, como pastor, a gente se preocupa com algumas questões, irmãos. Porque como pastor há muito tempo, eu sei como algumas ovelhas se comportam. Porque, da maneira que o presbítero Ednardo falou, domingo, algumas pessoas podem ter pensado: rapaz, o que está havendo? O pastor está querendo entrar na política? O pastor está querendo trazer algum candidato aqui para a igreja? E aí começa o inimigo querer colocar coisas na cabeça das pessoas. Então, esta noite, irmãos, eu vou ser bem breve, mas eu quero aqui trazer qual é a nossa visão com relação à política, essa igreja, esse ministério. Nós estamos no ano de eleição, e eu vou aqui falar algumas coisas com relação a isso. Eu sei que, como eu falei, muitos irmãos não querem nem saber ouvir, mas nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? E também termos um direcionamento do pastor da igreja, né? Como o meu irmão também falou, a igreja não tem pastor, irmão. Não tem dono, mas tem pastor. E o pastor é que tem que dar o direcionamento para a igreja, né? Nenhuma igreja, irmãos, é para ter dono, apesar que a gente já viu muitas igrejas com dono, né? Essa igreja não tem dono, é do Senhor Jesus. Aqui não tem nenhum prédio dos que nós temos. Compramos essa casa, essas duas atrás, a setor H, não tem nenhum no nome do pastor, tudo é no nome da igreja, porque nós entendemos, irmãos, que o pastor passa, mas a igreja fica. Amém, irmãos? Aliás, não tem nada aqui no meu nome, tudo é da igreja, porque a igreja tem um dono, é o Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus levanta pastores para cuidar daquilo que é dele. Amém, irmãos? E aí, irmãos, aquele que é levantado para cuidar, ele vai cuidar. E às vezes, para cuidar, aí o pastor tem que disciplinar alguém, o pastor tem... Isso não quer dizer que o pastor é dono, mas quer dizer que ele está exercitando aquilo para qual ele foi chamado. Vamos lá, irmãos.
A mensagem, irmãos, eu botei até um título. A política é permitida ao cristão, irmãos? Apesar, irmãos, que eu acho que essa era uma palavra para ser dada na escola bíblica, o diácono Eduardo já trouxe, falando sobre isso, né? Uma vez, nós estudamos só sobre temas assim, né? O diácono Eduardo já ensinou isso na escola bíblica. Primeiro eu vou falar sobre o meu pensamento, depois nós vamos falar sobre o pensamento da Bíblia. O que é que eu penso com relação à política na igreja, irmão? A primeira coisa que eu acho e penso, que a missão prioritária, irmãos, da igreja, e foi para isso que Jesus veio, foi para pregar aquilo que a diaconisa Esther falou aqui no louvor, o reino de Deus. O reino invisível, espiritual, e o reino visível, que é aquele que nós vemos, que nós vivemos. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus. A missão fundamental da igreja é essa, irmãos. Amém, irmãos? Está bem claro isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque a política não salva ninguém, irmãos. O político não salva ninguém. O senador, o vereador, o presidente não salva ninguém. Quem salva as pessoas é Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que entender é isso, irmãos. Que a missão da igreja é pregar a palavra de Deus. Isso não quer dizer que nós não podemos falar de política. Nós vemos nas escrituras, irmãos, principalmente nas cartas de Paulo, em Tiago, muitos ensinamentos sobre vários temas. Isso não quer dizer que Paulo não estava pregando o reino de Deus. Nós vemos Paulo falando na 2 Coríntios, se não me fala a memória 7, só sobre o casamento. Nós vemos Paulo falando em Romanos 13 sobre as autoridades. Nós vemos Tiago lá falando sobre os servos os ricos e os pobres, Tiago. Nós vemos também, irmãos, o próprio Paulo falando também com relação àqueles que desejam um episcopado, o comportamento deles em todos os ramos da sociedade, todas as áreas da sociedade. Então, irmãos, não quer dizer, irmãos, que quando a gente prega sobre algum outro assunto, que a nossa mensagem não é cristocêntrica. A gente tem que ver a igreja como um todo, amém, irmãos? A gente tem que ver que a maioria da parte dos cultos são mensagens na Bíblia, falando de Cristo, salvação, sobre como ser um cristão melhor. Agora tem temas paralelos que nós podemos abordar, porque a igreja, irmãos, hoje é um papel fundamental da igreja, ela crescer em todos os aspectos, irmão. Eu, como pastor, me preocupo que a igreja cresça espiritualmente, mas cresça também como ser humano neste mundo, porque nós não vamos sair desse mundo, irmãos, agora, né? Nós estamos vivendo nesse mundo. Como é que eu vou viver num mundo, irmãos, que eu sou cidadão do céu. Chegou o IPTU, não, bota isso para lá, mulher. Chegou a conta da luz, não, eu sou cidadão do céu. É assim que a gente vive, irmão? Não, irmãos. O imposto de renda, não, eu sou cidadão do céu, não vou pagar imposto. Não, irmãos. Quando Jesus, irmãos, ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está justamente dizendo isso. Nós somos cidadão dos céus e somos cidadão da terra. Nós temos, irmãos, duas pátrias, a celestial e a que nós vivemos. Amém ou não amém? Os irmãos estão compreendendo? No nosso ministério, irmãos, eu não dou microfone para político, para ele vir pedir voto a ninguém. Eu não dou voto, eu não dou microfone a político para vir fazer campanha eleitoral, irmãos. Um dia desse, um irmão da Universal foi lá em casa. Pastor, eu tenho uma boa notícia para você. Eu disse, eita, ganhei bem algum prêmio grande. Não vou dizer que ganhei Mega Sena porque eu não jogo, né? Que notícia é essa, meu irmão? Tão boa assim? Rapaz, o deputado Ronaldo Martins escolheu 4 igrejas para visitar e uma delas é a sua. É mesmo, irmão? Que prêmio grande, né? Pois faça o seguinte, diga o deputado Ronaldo Martins que muito obrigado por ele ter escolhido a Sem Fronteira, mas a Sem Fronteira não dá um microfone para político fazer discurso político. Eu agradeço muito a deferência do nobre deputado, mas a gente não dá microfone para político fazer política. Isso não quer dizer, irmão, se um dia chegar um político aqui
e vier falar de outro assunto, o pastor disse que não dá microfone. Dou, se for um outro assunto, eu não dou para pedir voto, fazer politicagem. Eu não dou. Por exemplo, chega um cara que vem dar uma utilidade pública, uma vacinação extra, alguma coisa. Eu dou, irmãos. Amém, irmãos? Agora eu não dou para vir dividir a igreja, porque um é de um partido A e outro partido B. Não, isso não. Por quê? Porque aí depois da eleição a igreja fica dividida. E o pastor? Não. A igreja, eu busco ter unidade, em todo sentido. Isso não quer dizer que você não vai ter o seu candidato, eu vou ter o meu. Isso não quer dizer que você vai torcer por um partido, eu vou torcer por outro. Isso não quer dizer isso. Eu não estou dizendo que eu não boto aqui imposição para ninguém. Você vai ter que votar. Tem igreja, irmãos, que botam os irmãos com bandeira no meio da rua. E isso ninguém faz aqui, irmãos. Isso ninguém faz aqui. E isso é desde o princípio. Isso é desde o princípio da igreja, irmãos. Se um candidato, um político, seja lá quem for, chegar aqui, vai ser honrado. Honrado na seguinte maneira. Vou dar deferência. Está nos visitando esta noite, político tal. Seja muito bem-vindo, se sinta à vontade. Escute a palavra de Deus. Amém, irmãos? Como qualquer autoridade que chegar aqui. Qualquer autoridade, como a Bíblia nos ensina, nós temos que honrar as autoridades e orar por elas. Né? Até o presbítero Ednardo falou, de uma vez chegou um candidato a prefeito aqui na nossa igreja, chegou com uma caravana medonha, sentou, eu apresentei, agradeci pela visita, não dei microfone e ele, no meio do culto, saiu. Mas o meu papel eu faço. Agora não vou. Então, irmãos, fica bem claro para a igreja. Todo mundo é livre para votar em quem quiser, que a sua consciência mandar, mas isso não me impede de eu, como pastor, direcionar a igreja e ensinar a igreja com relação a todos os valores, inclusive valores que na política são corrompidos, não fazem parte do mundo cristão. Isso não me impede de ensinar a igreja. Ninguém é obrigado a votar no candidato que o pastor vai votar. Se alguém da igreja me perguntar, pedir aconselhamento, eu vou dizer. Eu voto em fulano de tal. Eu posso manifestar o meu voto como cidadão. Agora eu não vou obrigar a ninguém a votar em ninguém. Eu não sou, irmãos, proibido de me reunir fora da igreja com nenhum político, de conversar com nenhum político. Eu tenho amigos políticos. Muitas pessoas que congregam aqui comigo, eu já consegui muitas coisas através de políticos, eu não vou negar. Eu não posso ser hipócrita, irmãos, dizer aqui que eu não quero conversa com político, porque político é desse mundo, e no outro dia eu estou indo atrás, porque a gente precisa de alguns caminhos para resolver algumas coisas. Amém, irmãos? O ano passado, irmãos, teve um irmão aqui dessa igreja, ele não está aqui, e nem vou dizer o nome, e perguntou, o pastor vai votar em quem? Eu disse, vou votar no fulano, por isso e por isso. Não, mas eu não voto nesse cara não. Então não, tudo bem. Passou a eleição, uma semana depois, esse irmão veio me procurar. Pastor, dava para você falar com aquele candidato lá que venceu, que o pastor estava apoiando, para arrumar isso lá para minha... Aí eu olhei assim para ele, rapaz, como as coisas mudam, de ligeiro. Mas, não, eu fui e consegui, irmãos. Consegui. O que eu estou falando, irmão, a gente não pode ser hipócrita. Eu tenho uma conversa aqui no microfone e por trás fazer outra. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, outra coisa. Eu, como pastor, tenho um chamado para pastorear. Eu jamais vou ser político de nada. Eu jamais vou me candidatar a nada. Eu sou chamada para ser pastor, para pastorear ovelhas. Se eu converso com político, não quer dizer que eu vou ser político não, irmãos. Amém, irmãos? Agora, se tiver algum irmão da igreja que tem esse chamado, não foi chamado para pastorear, mas quer ser um representante do povo,
tudo bem. Eu não vou anular o chamado do meu irmão para ser um representante. Mas eu, como pastor, jamais vou ser candidato a nada. Não preciso, gosto de fora, não tenho desejo de estar lá. Amém, meus queridos? Já fui político, já fui candidato. Para quem não sabe, em 92, o pastor Flávio Nery foi candidato em Maracanaú, pelo antigo PL. Pastor Flávio Nery quase que entra, né? Mas hoje não tem mais esse desejo. Hoje, o meu partido, o meu desejo é servir o Senhor Jesus. Muito bem, era isso da minha parte que eu queria esclarecer para a igreja. Agora, vejam bem, irmãos. A política, irmãos, a gente tem que ter na nossa mente, e aqui eu vou começar a nossa doutrina. A gente não pode estar demonizando a política, não, irmãos. Sabe por quê? Porque a política foi Deus que criou, meus irmãos. A política foi Deus que criou. Que heresia é esta, pastor? Meus irmãos, só tem ordem no mundo porque Deus levantou governadores, prefeitos, presidentes, para que haja lei e para que nós nos organizássemos no espaço que nós vivemos. Já pensou, irmãos, se cada qual fizesse o que quisesse? Não, eu vou levar a igreja até ali, a calçada da irmã Fátima, não tem quem peça. Não, irmãos, nós vivemos num município, tem leis, tem prefeitura, tem fiscal, para que não haja essa desordem no mundo. E Deus foi que levantou as autoridades. As autoridades são constituídas por Deus. Esses cargos públicos foi Deus que estabeleceu. E por que tem gente ruim na política? Foi Deus que estabeleceu. Aí, irmãos, Deus estabeleceu as funções. Agora quem bota lá somos nós. Se tem gente ruim, não foi Deus não. Deus botou lá a função para organizar, né? Agora a questão de botar gente ruim lá, ei, deixa Deus fora dessa conversa, viu? Tá bom? Os irmãos estão compreendendo? Mas, irmãos, isso foi criado por Deus. Em 2 Pedro 2, do 13 ao 17, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, irmãos: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engodando a alma. É esse mesmo? Até o 17, viu? Vamos ver. Exercitando na avareza filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguido pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão. Irmãos, eu acho que é a 1 Pedro. Deixa eu ver aqui. Estou achando muito. 2 do 13, deixa eu ver aqui. É 1 Pedro, rapaz. Ô, rapaz. Você vê a diferença que o número faz, né? Eu estava sentindo alguma coisa estranha aqui. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Pronto. Olha aí, irmãos, a diferença, né? O apóstolo Pedro ensinando de sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Vejam bem, irmãos, que a gente não pode demonizar as instituições por causa de Deus. Quer seja ao rei, como soberano, na época era reis, né? Hoje nós temos governadores como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. As autoridades, irmãos, estão levantadas para isso, para castigar os malfeitores e para privilegiar aqueles que fazem o bem. Era para isso que as autoridades foram levantadas, irmãos.
Aquele que vai e joga um lixo na rua, ele é castigado. Aquele que tenta matar uma pessoa, ele é castigado. Agora, nós que fazemos o bem, era para a gente ser privilegiado, ter saúde, né, atendimento de saúde, era para isso que as autoridades deveriam trabalhar, né? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorante dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Só até aí mesmo, tá bom? Tomai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai aquele que está em evidência, o rei, no caso. Lá em Romanos 13, versículo 1 ao 7, Paulo também, ele nos ensina muito bem. Romanos 13, versículo 1 ao 7, irmãos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. É isso, irmãos, que eu acabei de falar. Toda autoridade, irmãos, aquela função, há uma autoridade sobre ela, que vem de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, só quem tem medo, irmão, de polícia é quem faz o mal. Só quem tem medo de juiz, irmão, é quem faz o mal. O juiz não é para a gente ter medo, não, irmãos. Quando se faz o bem. Só quem vai ter medo de polícia e juiz é quem faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Anda direitinho, anda como filho de Deus, e nós não vamos ter medo de autoridade nenhuma. Porque, visto que a autoridade é ministro de Deus, para ter o bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para o castigar o que pratica o mal. Vamos ficar só até aí mesmo, que eu quero correr. Quando é que o cristão ele pode se voltar contra as autoridades, irmãos? Quando as autoridades querem impor algo que é contrário à vontade de Deus. Amém, irmãos? Quando as autoridades querem impor algo que é contrário à vontade de Deus, aí nós, como cristãos, não devemos nos sujeitar a essas autoridades. E eu vou já falar sobre isso. 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, vamos ver esses versículos bem rapidinho para a gente ir mais à frente. 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Visto que a a Timóteo, verdadeiro filho, fé de graça, misericórdia, paz da parte de Deus. Capítulo 2, Yara, versículo 1 e 2. Então, irmãos, vejam bem, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use as práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, as autoridades, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, irmão, se você reclama muito das autoridades, porque é ladrão, é porque é não sei o quê, está faltando a gente fazer isso aqui, irmãos, orar, para que a gente tenha uma vida de paz. Quem tem orado ultimamente pelas autoridades do Brasil? Toda manhã eu peço no devocional, ore pela nossa nação. Ore pela nossa nação. Ore pelas autoridades, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Ore pelas autoridades. Toda manhã eu não falo isso? Por isso, irmãos, eu quero ter vida de paz, uma vida tranquila, uma vida mansa, com respeito. Mas se a gente não ora, a gente só sabe reclamar. Já estou encerrando. Provérbios 29, 2. Vamos ver só mais esses dois. Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo o quê, irmãos? Suspira. Então, irmãos, nós vemos isso, né, irmãos? E o que é a política, irmãos? Todo mundo, não gosto de política. O que é a política?
É a arte de você conviver em comunidade, irmãos. É isso, política é isso. Você vivendo ao lado do seu vizinho, você está fazendo política. Por que política? Porque os gregos, irmãos, quando foram os primeiros que estabeleceram cidades, os gregos. Então, aquelas comunidades de pessoas vivendo junto, se chamava polis, a polis grega. E daí vem o termo política, da polis, das cidades, de conviver junto. Então, política é isso, é relacionamento, é na igreja, a gente conversando, a gente se relacionando, debatendo, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Isso é política, irmãos. Ah, mas eu detesto política. Até na nossa família a gente faz política. É conversar, é saber conviver. Então, queridos e amados irmãos, a demonização da política, como muitas pessoas demonizam, ela vai minando cada vez mais a estrutura que Deus criou. Que foi Deus que criou a estrutura para governar as nações, os estados. Então, quando a gente está demonizando, a gente está minando essa estrutura, irmãos, e dando espaço para Satanás agir livremente. E é isso que vai acontecer no mundo, porque a Bíblia já prevê isso. A gente tem tanta raiva de políticos, daqueles que estão governando, que Satanás ele vai usar esses espaços. Aí quando você vê lá em Apocalipse capítulo 18, irmãos, é o resultado dessa nossa demonização de política. Lá diz, irmãos, que os governantes da terra se embriagaram com a grande Babilônia. Então os governantes da terra vão ser tragados por Satanás e vão, irmãos, vai ser um mundo infernal. Por quê? Porque a gente demoniza a política. Mas mesmo que a gente, alguns poucos, mas cabe a mim como um pastor ensinar, alguns tenham essa consciência, irmãos, o mundo em si total, ele sempre vai usar assim, vai viver assim, demonizando. E aí, irmãos, nós vamos viver um estágio assim, que o mundo vai estar totalmente diabólico pelos governantes que nós vamos ter. E aí, irmãos, vai ser, isso aqui já no Apocalipse, né? Já no final. Lá, depois você lê o capítulo 18 de Apocalipse. E aí, queridos e amados irmãos, enquanto nós aguardamos o reino futuro, nós somos cidadãos celestiais, amém? Enquanto nós estamos aguardando esse reino futuro, irmãos, nós vamos viver aqui neste mundo, irmãos, e nós não podemos nos acostumar com esse mundo. Não é porque eu sou um cidadão celestial, eu vou me acostumar com o que está de ruim no mundo. Não, irmãos. Ah, mas eu não quero falar de política, todo mundo é ladrão. E aí, vai se acostumar com os ladrões que estão na política? Ah, eu detesto política porque aqueles vereadores são tudo isso, aquilo outro. E aí, vai se acostumar? Não, todo mundo é ladrão, eu vou ficar pronto, eu vou ficar neutro. É assim que nós vamos viver? Não, irmãos. Não. Porque a Bíblia diz que a gente não pode cansar de fazer o bem. E a gente tem que buscar o bem em todas as áreas, irmãos. Sabe por quê? Tiago 4,17, para quem tem esse pensamento, vejam bem o que diz Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso o quê? Está pecando. Esse ano eu não vou votar em ninguém. Muito bem. Você sabia que você está dando o seu voto assim mesmo? Não, eu vou anular meu voto, vou votar em branco. Você está votando. No final, irmão, existe um negócio chamado coeficiente eleitoral, que vai somar todos os votos, voto branco, voto nulo, o voto dos candidatos, e no final vai dar a porcentagem. E quando você vota branco ou nulo, está dentro daquela porcentagem. Você está votando em alguém. Os irmãos estão compreendendo que às vezes a gente não sabe as coisas e fala coisa que não sabe. Você está votando, votar branco ou nulo, você está votando em alguém. E aí, irmãos, quando a gente sabe, irmãos, que pode fazer o bem, buscar ter uma sociedade mais justa, pelo menos analisar aqueles candidatos menos ruins, aqueles que têm os valores mais ou menos parecidos com o que eu penso, né? E aí você votar, você está de alguma maneira contribuindo, querendo mudar as coisas. Agora você ficar em casa, só demonizando os políticos, você não vai fazer nada. É importante lembrar, irmãos, é importante nós lembrar
que por mais, irmãos, que a gente lute, a gente procure fazer o melhor, vá voltar, né? A gente não pode se iludir, irmãos, que esse mundo nunca vai ser perfeito, irmãos. Esse mundo nunca vai ser perfeito, sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo aqui, irmãos, é cheio do pecado, e onde tem pecado não tem perfeição, irmãos. Nós nunca vamos viver num mundo perfeito, meus irmãos. Perfeição só lá na glória. Agora, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, mas não é porque o mundo nunca vai ser perfeito, que parece que não é muito coerente, irmãos. Parece que não é muito coerente. Quando eu digo que sou sal dessa terra e luz desse mundo como crente. Mas o mundo está se acabando aí de todo jeito, e eu, não quero conversa com isso não. Será que isso é coerente, irmãos? Não, Deus me livre, rapaz, voltar no irmão, porque o irmão chega lá e se corrompe. Então ele não é luz, irmão, ele é treva. Ele está só esperando ir para o lugar dele. Porque o crente, irmãos, ele tem que ser luz em todo canto, é no meio da política, é no colégio, é na faculdade, é dentro de casa. É em todo canto, irmãos. Não tem esse negócio, não, o crente, se chegar lá, então era porque ele já era corrompido. Que não era crente, era capa. Porque o crente tem que ser luz e tem que ser sal, aonde quer que ele vá, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que fazer a diferença, irmãos. Agora eu não posso dizer que eu sou sal da terra e luz do mundo, se onde tem treva eu não quero chegar nem perto. Eu tenho que chegar, eu tenho que buscar aonde eu vou, mesmo em meio à corrupção, à escuridão, eu ser luz. Eu tenho um grande exemplo, o maior evangelista que passou nessa terra nesses últimos séculos. Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Irmãos, ele aconselhou todos os presidentes dos Estados Unidos na vida dele, enquanto ele vive. Os presidentes viam nele alguém diferente, e quando tinha uma grande crise na Casa Branca, chama Billy Graham para vir falar aqui com a gente, para aconselhar. Billy Graham ia lá, mostrava pela palavra, orava por eles, porque ele é luz, irmãos. E nunca ouvi dizer que Billy Graham recebeu 1 centavo de político, se corrompeu ou nada, mas ele fazia a diferença porque ele é luz. Eu e você temos que ser luz, irmão. Se tem ali alguém que está roubando, nós temos que ir lá e pregar a palavra e mostrar qual é o desejo de Deus, e não dizer, eu não quero conversa, não. Irmãos, está tudo no mesmo pacote, tudo é pecador, irmãos. O político ladrão, aquele que se prostitui, aquele que está nas drogas, tudo é pecador e precisa de Deus. E quem é que vai levar a mensagem para essas pessoas? Somos nós. Somos nós. Não adianta ficar só demonizando, não. Somos nós. Sabe por quê? Se nós não fizermos isso, nós vamos fazer igual o sacerdote e o levita. O cabo está lá caído. Não, eu não posso. Vou para o culto. Quando eu voltar, aí eu vou ver o que é que eu posso fazer por ele. Né? Porque eu vou louvar a Deus. Né? E o cabo está lá no chão. Sabe o que é que muitas pessoas estão fazendo? O mundo está aí caído, irmãos. O mundo está aí perecendo em pecado. E a gente às vezes não se importa. Mesmo nessa área. Não quero saber de política não. Quem quiser, vai ser só ladrão mesmo, então eles vão roubar. Só que ele vai roubar meu dinheiro também, irmão. E eu não penso igual a você, não. Você pensa assim, não liga, ele vai roubar o teu dinheiro, mas vai roubar o meu também. E aí? E eu não quero que ele roube meu dinheiro, eu quero que ele faça o negócio certo. Aí fica que nem o levita do sacerdote. Não, deixa ele aí, vou para lá. E o mundo está assim, irmãos, né? Passa ao largo, mas o mundo precisa de auxílio, irmãos, da gente. A ética cristã, irmãos, precisa ser também aplicada às práticas políticas, a nossa ética cristã, né? Tanto quanto a ação social, como nós praticamos uma ação social, isso é uma ética cristã que precisa também ser lá na política, e nós podemos influenciar esses políticos a fazerem isso. Há uma parábola na Bíblia, irmãos, que nos mostra muito bem sobre essa questão da omissão.
Eu vou só ler essa parábola e nós vamos encerrar, irmão. Está lá em Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 1. Deixa eu falar uma coisa para os meus amados irmãos. Deixa eu falar aqui uma coisa para os meus irmãos entender como é que as coisas funcionam. O irmão Ivo está aqui, minha testemunha, porque ele estava lá comigo. Foi em 2020, né, irmão, que o prefeito mandou me chamar? 2020, né? Nós fomos lá no gabinete do prefeito. Perguntei ao irmão Ivo, o que é que ele quer comigo? Não sei, pastor, quer que fale com você, não foi, irmão? Fui recebido pelo prefeito. O prefeito conversou comigo, deu um café e perguntou como poderia ajudar a igreja, de alguma maneira. Eu disse, prefeito, eu agradeço muito o seu chamado aqui, mas no momento nós não estamos precisando de nada não. E se o prefeito precisar de alguma coisa da igreja, nós estamos lá para servir. Algum recado, algum aviso para a comunidade, alguma coisa que esteja sendo feita em favor da comunidade, nós estamos lá para servir a nossa comunidade, prefeito. Nós estamos lá para ajudar o senhor de alguma maneira. Aí o prefeito começou a conversar comigo, conversando, e na conversa ele soube que eu sou formado em História e Filosofia, com licenciatura para dar aula. E o prefeito, pois você vai dar aula para o município. Está aqui, vai lá na Secretaria de Educação, que você vai começar a dar aula para o município. Irmão, um professor no município, o mais baixo está ganhando R$3.500. Mais baixo. Mas, muito obrigado, prefeito. Eu vou pensar, vou orar, aí qualquer coisa. Cheguei para minha esposa, que tudo que a gente faz é em concordância. Eu disse, Rosinha, eu recebi essa proposta. Mas não estou sentindo paz, não. A Rosinha, não, meu filho, isso aí não é para nós, não. Você já tem pouco tempo para a igreja. E tem mais. Se a gente recebe, a gente vai ficar comprometido com outras coisas. E a igreja não pode se comprometer com essas questões. E eu fui, mandei avisar, agradeci ao prefeito, mas não aceitei o cargo de professor do município para não me comprometer e não comprometer a Igreja Evangélica Sem Fronteira numa coisa que eu sabia que eu não ia dar. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para os meus amados irmãos, que a gente deve saber se portar com todas as pessoas. E deve ter, irmãos, comunhão com todas as pessoas, quer políticas ou não. Isso não quer dizer, irmãos, que você, porque está tendo uma amizade com um político, você está ganhando alguma coisa, você está roubando alguma coisa. Não, irmão, nós somos luz desse mundo e sal dessa terra. Como eu falei, tem um político que mais de 10 anos eu tenho uma amizade com ele. E já consegui muitas coisas aqui para muitos irmãos com esse político. Mas nunca vim aqui no altar pedir voto para ele. Aqui no altar. Já pedi na minha casa. Alguns irmãos mais maduros eu levei lá em casa. Mas aqui na igreja eu nunca pedi voto para ele. E tem mais. Os irmãos que eu conversei que não quiseram, não fiquei com raiva de nenhum. Até hoje estão aqui, eu amo do mesmo jeito. E nós estamos andando junto, porque não imponho nada a ninguém. Todo mundo é livre. Vamos ler aqui essa parábola, irmão, só para me encerrar. Juízes, capítulo 9, versículo 1 ao 21. Vamos, irmãos, você sabia que tem essa parábola no Antigo Testamento? Quantos sabiam? Vamos ler essa parábola toda, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a todas as gerações da casa do pai da sua mãe, dizendo, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também para eu poder ler, que eu vou precisar ler. Juízes 9, pronto. Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Esse Abimeleque, ele está fazendo a proposta. Vocês querem ser governados por 70 pessoas só por um? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Olha, lembrai que eu sou da família de vocês. Vocês querem os 70 ou sou eu governando sobre vocês? Eu sou da família, rapaz. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras.
e o coração dele se inclinou a seguir a quem? Abimeleque. Porque disseram, é nosso irmão. Ei, ninguém vai ficar com aquele 70 não, nós vamos ficar com Abimeleque. Ele que vai governar sobre nós. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. E foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os 70. Os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor, Jotão, olha, de Jerubal, ficou porque se esconderam. Ele fugiu, só escapou um. Matou 70, se escapou um. Então se ajuntaram a todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Mil, e foram e proclamaram, votaram, né? E elegeram Abimeleque como rei. Junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disso, Jotão, depois que elegeram lá Abimeleque, aquele que escapou, foi avisado, ó, e já está reinando lá Abimeleque, matou todos os irmãos, tudo está reinando. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte, lá em cima do monte, Gerezim, e em alta voz ele clamou e disse-lhes, ele gritou lá para o povo lá embaixo, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez, aí ele começa a parábola, aí Jotão vai começar a falar a parábola. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram a oliveira, a gente sabe que a oliveira é uma árvore, né? Produz ali a oliva, né? A azeitona, faz o óleo, faz o... Reina sobre nós, oliveira. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Ei, eu vou deixar de ser santo, ungido de Deus, e me envolver na política? Que conversa é essa, rapaz? Eu sou oliveira, rapaz, plantada na casa de Deus, eu vou me envolver com política? Não. Então a oliveira não quis se envolver. Então disseram as árvores, a figueira, foram para a figueira agora. Figueira também é uma árvore de fruto bom. Vem tu e reina sobre nós, figueira. Porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e parar sobre vós as árvores? Eu sou, irmão, ungido, eu vou me misturar com política? Não, que é isso, eu sou separado, rapaz, eu sou santo. Vai em frente. Então disseram as árvores, a videira, vem tu e reina sobre nós. Aqui a gente pode até fazer uma alegoria com Cristo, né? Reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores. Então as 3 árvores boas, irmão, nenhuma que quis se envolver para governar o povo. E aí, irmãos, então todas as árvores disseram ao espinheiro, ó, espinheiro é árvore boa, irmão? Não, irmão, não produz nada, só faz furar e machucar os outros. Vem tu e reina sobre nós, vai para o espinheiro, ó. Os bons não quiseram ir, aí chamaram o ruim, os espinheiros. Respondeu o espinheiro às árvores, se de veras me ungis, rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de mim. Eu estou aqui para receber vocês, né, da minha sombra. Mas se não me ungirem como rei, sai do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Deixa eu ver até quando? Até o 21. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedeste, isso ele gritando lá, o Jotão, viu? Agora, pois, se deveras sinceramente procedeste proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portaste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai, aí falando do pai dele, né? Pelejou por vós, deixou aí 70 irmãos, foi alguém que tinha, fez algo por vocês, mas vocês não quiseram meu pai, né? Por vós, e arriscando a vida, deu liberdade a vocês, e estava a família do meu pai todinha aí para vocês elegerem, não quiserem o legado do meu pai.
Vai em frente. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa do meu pai, aquele que deu liberdade a vocês, aquele que deu a vida por vocês. Mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre o cidadão de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, né, se ele tivesse feito bem a casa do pai dele, se alegrasse todos juntos. Mas, se não fizeram bem ao pai dele, e como não fizeram, mataram os seus filhos, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém, e Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém, e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Irmãos, o que essa parábola quer dizer? É o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, está pecando. As aves boas, ninguém quis ir fazer o bem. Ninguém quis se envolver. Não, eu estou produzindo meu bom vinho, eu estou produzindo meu óleo. Ninguém vai se envolver. Aí sabe o que acontece, irmão? O espinheiro está lá. E você sabe por que você reclama tanto de espinhada e de dor? Porque lá está cheio de espinheiro. E você sabe por que lá está cheio de espinheiro, irmãos? Porque os bons não querem se envolver, irmãos. Porque os bons ficam demonizando. Porque os bons, irmãos, em vez de estarem lá, sendo luz e sal, não vão. Aí os espinheiros estão lá. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, eu só quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, para encerrar. Politicamente, irmãos, para encerrar aqui, nós podemos classificar politicamente, nós podemos classificar as pessoas ou as igrejas, dependendo do pastor, né? Da maneira que o pastor forma a igreja, de 3 maneiras. De acordo com a política, as pessoas da igreja. Primeiro, nós podemos ser alienados. O que é uma pessoa alienada, irmãos? É uma pessoa que está em consonância com aquilo que todo mundo pensa. Não quero saber disso, aí pronto, vive alienado. Nós podemos, irmãos, ser pessoas engajadas. O que é a pessoa engajada, irmãos? É aquela que está no meio da política, que está brigando, que está... não é o nosso caso. E nós podemos ser conscientizados, irmãos. É isso que eu quero para essa igreja, que nós sejamos conscientizados. Amém, irmãos? Eu não estou aqui querendo que a igreja seja alienada. Eu não estou querendo que a igreja seja engajada no sentido de fazer a igreja um campo, uma bandeira política. Mas eu quero que todos sejam conscientizados do seu papel de cristão nessa terra, não só no reino celestial, mas nessa terra também. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, hoje, no Brasil, nós temos 2 propostas políticas. Uma progressista e uma conservadora. O que é isso, pastor? A progressista, irmãos, ela não está satisfeita com os valores que nós trazemos durante séculos e séculos. Por exemplo, a unidade familiar, o homem, a mulher e sua prole, seus filhos. O progressista quer desfazer isso aí. Isso aí está ultrapassado. Tem que botar algo novo. O progressista, irmão, ele está dizendo, não, esse negócio de ser contra as drogas, isso é besteira, faz aumentar mais. A gente tem que liberar as drogas. O progressista está dizendo, a mulher ela que tem que escolher, o menino está na barriga dela, é dela, ela mata ou ela faz o que ela quer, pode abortar. O progressista quer isso. O conservador não, irmãos. O conservador, ele está dentro ele não é contrário às mudanças, mas ele não quer mudanças bruscas. Ele quer mudança segura. Bem, eu vou mudar isso, mas o que eu vou abraçar? Isso vai dar certo? Não. Eu quero ter uma família igual o meu tataravô lá tinha, que era meu avô, minha avó, os filhos. Então, irmãos,
o progressismo, irmãos, ele quer que os marginais, eles não sejam punidos. Quem roubou um celular, quem matou por um celular, não. É porque ele é uma vítima da sociedade. Ele tinha que sobreviver e está certo. O conservador não, irmãos. O conservador, ele quer os princípios cristãos, os princípios familiares. Qual dos dois se parece mais com a nossa posição, irmãos? Conservador ou progressismo? Não é tão fácil compreender as coisas, irmãos? Eu estou fazendo política aqui, irmãos? Estou não. Eu estou ensinando, irmãos, os princípios bíblicos. Os conservadores, eles têm mais os princípios bíblicos do que os progressistas, irmãos. E isso tem que ser ensinado, porque as pessoas não sabem. Quem são os progressistas? São os partidos de esquerda. Quem são os conservadores? Na sua grande maioria, não são todos. Os pessoal da direita. É isso. Se você está votando num partido de esquerda, você está votando a favor da legalização das drogas, você está votando em favor do aborto. É isso. Porque é isso a ideologia deles. E como pastor, eu não posso ensinar isso? Posso. Posso, por quê? Porque eu quero um rebanho consciente de quem ele está. Você votando em favor do aborto, você está agradando a Deus, irmãos? É isso, irmãos. É simples. Amém, irmãos? Amém. Então é isso, irmãos. A igreja tem como missão pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Aqui, irmãos, todos nós somos livres, mas eu como pastor, eu gosto de ensinar as ovelhas do Senhor. E tem temas que não são bons de a gente ouvir, como esse. Mas é necessário, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé? Ministério de Louvor pode vir aqui dar uma ajuda?